Fala aí, pessoal! Bem-vindos de volta ao Se Liga. Harry Potter pode ter terminado há alguns anos, mas a franquia de filmes continua em nossas mentes e corações. E também nas telas, na saga Animais Fantásticos, é claro. Hogwarts não só transformou seus alunos em magos, mas fez de seus atores estrelas. Alguns do elenco já estavam na crista da onda, enquanto outros, como os 3 protagonistas, eram desconhecidos. Então, como os filmes ajudaram a impulsionar suas carreiras? Quem está ganhando mais agora? Vem com a gente enquanto contamos os atores mais bem pagos de todos os tempos que se formaram na escola de Dumbledore. Ralph Fiennes é um dos melhores atores de Hollywood. Embora ele não apareça em tela tanto como os outros, ele estrelou alguns filmes incríveis, da lista de Schindler a Na Mira do Chefe. Assim, ele também era inimigo de Harry Potter, aquele que não deve ser nomeado, mas que sempre falam dele, Voldemort. Você não pode ter uma franquia sem seu principal antagonista, então isso pode explicar seu enorme patrimônio líquido de 30 milhões de dólares. Na maioria das vezes, Fiennes não está em cena. É que o seu papel é tão crucial para a história como um todo que literalmente não aconteceria sem ele. Além disso, essa maquiagem levou um tempo incrivelmente longo para ser feita, então ele teve que ser compensado por isso. Não é incomum para alguns atores recusarem papéis que signifiquem que eles precisarão passar horas na cadeira de preparação. Então, vamos dar os merecidos créditos. Quando pensamos nos valentões do ensino médio, temos que agradecer por eles não terem nenhuma força mágica além da descarga do banheiro. Draco Malfoy foi o pior dos piores, mas sinceramente você não pode culpá-lo. Ele nasceu em uma família corrupta e maligna, então já não era esperado que ele fosse um terror. Tom Felton tem uma fortuna de 35 milhões de dólares, o que é uma quantia digna, especialmente considerando que ele ainda é muito jovem. A gente já ficava feliz quando ganhava um trocado para comprar uma bala Juquinha. Mas lá tava Tom, nadando na grana. Seu personagem era rico, o próprio Tom é rico. Talvez seja esse o nosso erro. Se a gente começar a se vestir como milionários, nossos saldos bancários misticamente crescerão da noite pro dia? Tom teve alguns papéis notáveis desde que o Harry Potter terminou, inclusive em The Flash. Ele ainda tá muito ativo no mundo de Hollywood, embora hoje em dia ele tenha pendurado a vassoura. Não podemos culpá-lo. Elas são difíceis de se estacionar e os zeladores sempre confundem com a deles. Ele é o Comissário Gordon, o Drácula e o Sirius Black. Gary Oldman é o crème de la crème do talento de atuação do Reino Unido. Ele teve tantos papéis que é difícil de contar, então quando ele assinou com Harry Potter, foi uma vitória para todos os envolvidos. Mas ele tinha um preço. Oldman supostamente valia 50 milhões de dólares, e presumivelmente ele tinha um grande e largo sorriso no rosto. Ele é uma sensação, vencedor do Oscar, mas os fãs de Harry Potter o conheciam simplesmente como o padrinho protetor de Harry. O ator fez um trabalho impecável ao dar vida ao personagem. Tanto que é provável que mais ninguém seria capaz de fazer justiça a Sirius. Até o Ledger perguntou pra ele, por que tão serious? Desculpa, eu não podia perder essa piada. E tenho certeza que ela ainda vai aparecer de novo. 50 milhões pode parecer muito, mas por todos os trabalhos em sua carreira, foi só uma gotinha no oceano. Ainda mais se a gente olhar para aqueles que estão à sua volta. Emma Thompson e Gary Oldman se encontraram muitas vezes ao longo dos anos, abocanhando personagens na indústria na mesma época. Isso explicaria porque ambos os veteranos têm fortunas semelhantes. Thompson assumiu o papel da maluca de olhos arregalados Professora Trelawney. Em muitos casos, ela ofereceu um alívio nos filmes que ficaram cada vez mais sérios à medida que progrediam. Além de suas previsões incertas, um dos aspectos mais reconhecíveis de Trelawney é a sua estética. Seu cabelo despenteado, o amor por lenços de cabeça e gatos fazem dela uma personagem verdadeiramente adorável. Não podemos esquecer de quando ela foi demitida pelo Ministério da Magia quando começaram a interferir em Hogwarts. Ela estava devastada, levando a maioria de nós a chorar junto com ela. Thompson mereceu cada centavo de seu salário astronômico. Bravo, Emma! Bravo! Fato bônus, Emma já foi casada com Kenneth Branagh, que a deixou por Helena Bonham Carter depois que eles gravaram Frankenstein. Que climão! Por sorte, os 3 atores parecem ter superado seu passado dos anos 90 e enterrado o assunto, para o bem de todos.
Agora sim, chegamos ao nosso primeiro membro do trio fantástico. Rupert Grint se tornou um dos favoritos dos fãs com sua representação do adorável Ron Weasley. Ele desempenhou o papel com maestria, trazendo a sagacidade humorística de Ron e muitas vezes autodepreciativa à vida. Ao contrário de suas co-estrelas Emma Watson e Daniel Radcliffe, Grint tem ficado em grande parte fora dos holofotes. A maior parte de sua riqueza veio da franquia, com alguns trabalhos esporádicos de atuação. É importante mencionar que não é como se ele estivesse tentando e não tivesse conseguindo os papéis, mas sim porque ele tá feliz por estar financeiramente seguro. Isso não significa que ele tenha pulado fora da indústria após completar a sua fortuna de 50 milhões de dólares. Em 2017, ele estrelou e foi produtor executivo da série de TV Snatch, baseada no filme do mesmo nome. Grint parece preferir a telinha ao invés das telonas hoje em dia. Já que muitos programas de TV têm se transformado em hits maiores do que filmes blockbusters, não é de se admirar que este é o lugar onde alguns atores têm escolhido atuar. Afinal, é um trabalho garantido por um período maior do que os 6 meses de set. Helena Bonham Carter é uma força da natureza. Ela fez alguns filmes duvidosos no passado, como Frankenstein, de Kenneth Branagh, mas a gente perdoa. A atriz já estrelou alguns clássicos dos fãs como Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Flat e Clube da Luta. Seu talento é ilimitado. Quando se trata de interpretar Bellatrix Lestrange, ela foi uma escolha interestelar. Ninguém faz nada sombrio e mórbido melhor do que ela. E ela foi casada com o Tim Burton, se lembra? No que diz respeito aos ganhos, Carter arrecadou 60 milhões de dólares por seus esforços na franquia e sua cinematografia até aqui. Ela pode ser uma vilã, mas o público ainda espera para vê-la na telona. Na verdade, Helena é tão dedicada ao seu ofício que uma vez ela acidentalmente estourou o tímpano de um colega ator cutucando uma varinha enfiada no seu ouvido. Se isso não é entrega, eu não sei o que é. A sua riqueza é uma soma que deixaria qualquer um com uma cara parecida com essa cara de espanto do nosso querido Voldemort. Nitidamente, o divórcio de Kenneth Branagh e Emma Thompson não destruiu seu saldo bancário, ou, se destruiu, logo ele se recuperou graças à sua presença constante em filmes. Hoje em dia, Branagh dorme em uma cama de notas de 100 dólares. Olha, ele pode até não fazer isso, mas com certeza a gente faria se tivesse 60 milhões de dólares. Quem me dera ter 100 pratinhas agora. Branagh tem muitos talentos e atuar é apenas um deles, como ele mostrou com sua interpretação zelosa de Gilderoy Lockhart. Ele é diretor, produtor e escritor de sucesso. Então, se ele ficar sem papéis, ele pode simplesmente criar um pra ele mesmo. Ele não tá nada mal. Ele apareceu em Thor, Assassinato no Expresso do Oriente e Cinderela, só pra citar alguns de seus créditos de atuação. Dado seu extenso trabalho, é improvável que você veja Branagh preocupado por centavos escondidos no seu sofá. Ele pode até estar um pouco mais devagar agora, mas Ken ainda é uma figurinha ativa no tapete vermelho e uma adição feliz a qualquer projeto, mesmo que suas duas ex estejam envolvidas neles. Dos 3 protagonistas dos filmes, Watson tem sido sem dúvidas a mais bem-sucedida. Desculpa, amigos, mas essa garota tá mandando no mundo, pelo menos em Hollywood. A atriz de Hermione ganhou inúmeros prêmios e estrelou filmes como As Vantagens de Ser Invisível e A Bela e a Fera, da Disney. Emma fez inúmeras campanhas de renome e também tem defendido boas causas. Todo o seu trabalho, incluindo Harry Potter, mantiveram seus 80 milhões de dólares guardadinhos na conta. A estrela ainda tem toda a sua vida pela frente para aumentar essa soma. Nesse ritmo, ela será uma das celebridades mais ricas da Terra quando enjoar. Mesmo com toda a visibilidade, Watson conseguiu manter uma imagem limpa e se esquivou dos escândalos. Talvez a personagem toda certinha de Hermione tenha deixado uma impressão duradoura. Você não pegaria a melhor estudante de Hogwarts entrando e saindo de bares às 3 horas da manhã e saindo em fotos que são duvidosas. Apesar disso, podemos dizer que Emma fez um ótimo trabalho em parodiar a si mesma no filme de Seth Rogen. É o fim. Ele não era uma das principais estrelas, mas não dá pra consertar isso. Mas Harry Potter ajudou a lançar a carreira de Robert Pattinson. Cedric Diggory pode ter aparecido apenas em O Cálice de Fogo, mas foi uma ótima atuação que garantiu trabalhos futuros para Pattinson. Em pouco tempo, ele estrelaria ao lado de Kristen Stewart a saga Crepúsculo como o vampiro galã Edward Cullen. Demorou um pouco para se distanciar do personagem que interpretou por vários anos, mas agora ele se concentra em papéis sombrios e maduros. Ele interpretou o Delfim de França em O Rei, da Netflix, ao lado de Timothée Chalamet, e assumiu o lugar de Ben Affleck como Batman. Ele é uma superestrela classe A com um impressionante número de fãs que explica em grande parte seus 100 milhões de dólares escondidos em segurança.
Pattinson ainda é modesto e bastante tímido, o que só contribui ao seu perfil. Ele se lançou ainda mais para a multidão de Hollywood para buscar a sua coroa. E ele ainda tá andando na linha. Finalmente, em nosso primeiro lugar, temos Daniel Radcliffe, também conhecido como Harry Potter. O menino Danny ganhou uma vida turbulenta em sua juventude como personagem principal, mas seus esforços não pararam por aí. Ele estrelou em alguns filmes questionáveis como Amaldiçoado, também se aventurou na Broadway, na televisão e até mesmo no YouTube. Ele diversificou bastante. Sua notoriedade pós-Potter pode não ter a altura de Emma Watson, mas ele tem uma visão experimentativa mais rica, com um patrimônio líquido de 125 milhões de dólares. É claro que nem tudo se resume ao dinheiro, mas definitivamente nos ajuda a ficar longe de preocupações. Falei. Falando nisso, acredita-se que cerca de 90 milhões de dólares da fortuna de Daniel Radcliffe vieram diretamente dos filmes de J.K. Rowling. Ele tem muito a agradecer ao mundo mágico como suas mansões e, você sabe, uma garantia pro resto da vida. Chegamos ao fim. Tá surpreso com os fatos ou eles estavam dentro do que você esperava? Você acha que esses números são merecidos? Conta pra gente aqui nos comentários. E antes de ir pro próximo vídeo, se inscreve aqui e deixa o seu joinha no vídeo. Até a próxima e obrigado por assistir. Tchau!